Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta respiratório aqui na cidade de Curitiba. Deixa aí nos comentários aí de onde você está me ouvindo. E gostaria, isso eu estou pedindo para você fazer isso, para eu fazer uma estimativa das pessoas que me seguem. Principalmente pelo fato de que o canal tem crescido bastante. E eu agradeço muito a sua presença no vídeo. E esse crescimento se deve a você. Se você estiver me vendo pelo Facebook, eu peço que você corra lá no YouTube e faça a sua inscrição no canal. E participe lá nos vídeos também. Não é todo vídeo que eu posto aqui no Facebook. Mas sempre eu acabo postando um ou outro vídeo aqui no Facebook. Que é vídeo que vai subir lá no YouTube também. Então, pesquisando para ver que tipo de material eu vou trazer para vocês, eu acabei encontrando uma reportagem do dia 29/6, se eu não me engano, tá? Onde ela mostra o vocalista João Gordo. João Gordo é um vocalista de uma banda, não sei mais se a banda dele ainda existe, mas na minha adolescência eu acabei tendo contato com o trabalho do João Gordo, e ele é apresentador de TV também. Parece que atualmente ele tem um programa, um canal no YouTube onde ele faz as apresentações dele. Mas acabei não me inteirando sobre o canal que ele tem no YouTube, mas parece que ele está com um trabalho no YouTube também. Ele é como apresentador. Mas enfim, essa reportagem, né, então ela mostra essa foto aqui, tá? Eu peguei no G1, mas ele publicou também no Facebook dele, parece. Então é o João Gordo, ele tá com uma máscara de inalação com oxímetro aqui, tá? Isso aqui é uma máscara de inalação portátil. E daí nesse vídeo que ele publicou, ele declara que ele é portador da doença pulmonar obstrutiva crônica. Que, diga-se de passagem, acredito eu que a grande maioria dos espectadores do meu canal tem essa doença. Então, ali no vídeo que ele coloca, né, ele fala para os fãs dele que ele só não tá bem, né? Daí ele coloca mais ou menos assim: eu não vou morrer não, mas eu tenho que me cuidar, porque senão ele deve, se não ele corre risco. Provavelmente foi isso que ele quis dizer. E o João Gordo, ele coloca das dificuldades dele, né? Então, de vez em quando ele não consegue dormir, alterou o tempo, ele vai ter acúmulo de secreção e vai ter dificuldade respiratória dele e tem que recorrer à inalação. E daí ele comenta também mais ou menos assim, que se a saturação dele, da necessidade de ficar monitorando essa saturação constantemente, e segundo que ele coloca, a saturação dele caiu, ele tem que correr direto para o hospital. Como a maioria dos meus espectadores, acredito eu, tem a doença, com certeza vocês sabem na pele o que o João Gordo está passando e o que inúmeras pessoas pelo mundo passam também. E já existe alguns vídeos no canal falando sobre a DPOC, mas não custa repetir. A DPOC é uma doença pulmonar que ela acomete, em sua maioria, homens acima dos 40 anos de idade. Então é uma doença que aparece a partir dessa idade. Mais especificamente no grupo dos fumantes ou ex-fumantes. Tá? Então a sua exposição ao tabagismo vai aumentar a sua probabilidade de desenvolver a doença. Porém, existe um fator genético associado a uma proteína chamada alfa-1 antitripsina. O desequilíbrio dela no corpo pode vir a desenvolver também a doença. Porém, o cigarro é o componente mais favorável para o surgimento da doença.
Agora, qual que é a característica da doença? Ela evolui por uma dificuldade de respirar. Então você tem uma dificuldade de puxar o ar e uma dificuldade de soltar o ar. A doença ela é dividida em dois componentes: enfisema e bronquite crônica. Então, às vezes você está ouvindo, eu tenho enfisema, eu tenho bronquite crônica, não, eu tenho DPOC. É a mesma coisa. A pessoa tem enfisema, ela tem DPOC. A pessoa tem bronquite crônica, ela tem DPOC. O enfisema, desculpa, o enfisema é a destruição do alvéolo. Então, o alvéolo se destrói, às vezes vários alvéolos se destroem, aí forma um buraco grande, onde é como o ar ficasse aprisionado ali. E na bronquite crônica não existe a destruição do alvéolo, porém a via aérea do paciente fica inflamada. Vamos pensar que a via aérea são canos, tubulações onde passa o ar dentro do pulmão. E essas tubulações ficam inflamadas. O fato delas ficarem inflamadas faz com que elas liberem muita secreção. Essa secreção fica retida ali na via aérea, aí vem a dificuldade, uma das dificuldades de se respirar. Você tem a sensação de que está puxando o ar e não está vindo ar. E você tem a sensação também que você não solta o ar por completo. Essas são as características. Inicialmente, a doença começa com uma pequena limitação ali na sua atividade física. O que às vezes até passa pela cabeça do paciente, isso é normal, né? Que eu estou descondicionado, eu estou cansado, trabalhei demais, etc. E acaba protelando a consulta do médico pneumologista e acaba demorando um pouquinho mais para o diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença é clínico, por ser uma doença, depende de um médico para realizar o diagnóstico. Porém, o profissional que vai gerar os cuidados para o paciente não é só o médico. No meu entendimento, médico, fisioterapeuta respiratório, profissional da educação física e nutricionista. No dia a dia nem sempre a gente observa isso. A gente vê muitos casos aí de pacientes que só tem um profissional médico, faz os usos da bombinha deles, mas hoje o exercício físico ele é reconhecido como um tratamento fundamental, não só para DPOC, para quem tem doença pulmonar, mas para DPOC isso é mais marcante. E o que se passa pela cabeça do paciente, no meu ponto de vista, na minha experiência, em cima dos relatos que o paciente faz? Poxa, se eu tenho falta de ar, por que eu vou fazer exercício? Veja o seguinte, lembra que eu falei para a gente pensar na via aérea como sendo um canalículo? Então, é por onde passa o ar, tá? Esse ar entra, às vezes entra com dificuldade, mas ele acaba entrando. Mas a grande característica da doença é a dificuldade de soltar esse ar. Nesse contexto, tá? O pulmão do paciente ele acaba aumentando de volume. Não é todo caso que acontece isso, mas isso é uma das características da doença. E isso tende a uma menor tolerância ao exercício, a uma redução da funcionalidade do paciente. O paciente passa a gerar menos movimento no decorrer da evolução da doença. E conforme a evolução da doença vem, vai aparecendo mais dificuldades. O paciente vai sofrendo mais de falta de ar e, consequentemente, chegando em alguns casos, chegando numa situação bem precária, de um sofrimento bem grande. Mas é a característica da doença. É todo paciente que vai evoluir assim? Não, não é todo paciente que vai evoluir assim. Mas, em cima de tudo que eu gostaria de passar para vocês aqui no vídeo é o quê? Que um dos tratamentos para a doença é justamente o exercício físico. Agora, bom seria se esse exercício físico fosse direcionado, conduzido por um profissional com especialização na área, com conhecimento na área. No caso ali do João Gordo, ele só comenta da importância, né? Ele está fazendo uso de uma inalação, né? É um aparelho de inalação. Primeira vez que eu vi, eu achei que fosse uma máscara de reservatório, então eu fiquei mais preocupado, né? Porque geralmente a máscara de reservatório é quando o paciente está com uma dificuldade respiratória bem grande, mas não, o que o João Gordo está fazendo é uma inalação mesmo. Provavelmente uma inalação
sei se com Atrovente, Clenil, né? Não sei, né? Não sei porque eu não acompanho ele, mas com certeza ele está tendo o melhor tratamento possível, mas ele deve estar fazendo uma inalação ali com algum medicamento, com certeza. E com certeza também ele vai fazer uso das bombinhas dele. É claro que ele não detalha por completo como é o tratamento dele, porque isso não foi nem o foco lá. Parece que ele e uma outra mulher estavam fazendo a divulgação do canal deles no YouTube e ele estava com inalação. Enfim, são essas as características da doença. Forma de tratamento da doença. A principal delas, abandonar o tabagismo. Tabagismo é a única causa da doença? Não, não é. Existe também pacientes aí que eu já acompanhei que nunca fumaram, mas viveram perto de carvoaria, acabaram desenvolvendo enfisema. Não é comum, mais comum, como eu falei, é o cigarro. Mas existe também hoje a DPOC por características ocupacionais. Pessoas que trabalham em indústrias que tem muita poluição pode acabar desenvolvendo a doença também, na forma de enfisema ou na forma de bronquite crônica, né? Porém, de um modo geral, a base aí para se iniciar o tratamento seria parar de fumar. Para isso, o ideal é procurar ajuda, né? E o profissional que consegue oferecer essa ajuda para você é o profissional médico. No meu entendimento, mais especificamente, um profissional médico da pneumologia. O médico generalista, às vezes, eu sei que tem muitas cidades que não tem médico pneumologista. A cidade que eu nasci, por exemplo, Cornélio Procópio, é uma cidade que não tem pneumologista. Aí cabe um profissional generalista. Procure um médico, tá? Se você já tem DPOC, mantenha o seu tratamento. Desejo toda a sorte do mundo para o seu tratamento, assim como o tratamento do João Gordo, tá? E força para ele e força para todos vocês que sofrem com DPOC. Um abraço e até o próximo vídeo.